Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. É, o- faz, já faz um tempo, né, e tudo. Eu sinto, né, que faz tempo que eu não apareço aqui e tudo. Bem, o devocional de hoje, a palavra do Senhor, vai ser 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3, que diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vamos ver mais uma vez? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse versículo aqui é um versículo que ele já é, já é autoexplicativo, já é um versículo que já explica por si só. E mostra aqui, né, digamos assim, o propósito do. É um versículo que já mostra o propósito de todo o Evangelho. Mostra. É, é como se só esse versículo aqui já falasse da Bíblia toda pra gente. Que é o que é a vontade de Deus para nós, que é a santificação. Um fato que todos nós. Né, um fato que aconteceu é que quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e bom, isso nos afetou. Não somente a nós seres humanos, mas a terra, a natureza, tudo foi afetado por conta do pecado, né? E quando Deus criou o mundo, criou tudo perfeito. Então tudo era perfeito até o pecado entrar no mundo. Deus criou tudo perfeito, mas uma decisão do homem fez com que o pecado entrasse no mundo e, como consequência, tudo, absolutamente tudo de ruim que existe hoje é por consequência do pecado. E as é, doença, fome, guerras, mortes, os, as tempestades, furacões, né, os desastres naturais que acontecem, tudo isso é consequência do pecado. Então, claramente isso mostra que tanto os seres humanos quanto a natureza foi afetado pelo pecado. Mas apesar de tudo isso, o Senhor decidiu investir em nós, enviando Jesus para nos salvar. Então, assim, quando o pecado entrou no mundo, a condenação não era uma opção, não era uma probabilidade, não. Era uma certeza. A condenação para todos nós era uma certeza quando o pecado entrou no mundo. Quando Jesus veio, é como se ele colocou uma outra alternativa, alternativa da salvação. Então cabe a nós agora, nos cabe agora decidirmos para qual caminho nós vamos querer seguir, da condenação ou da salvação. Se procurarmos enveredar pelo caminho da condenação, não vamos precisar fazer esforço nenhum, porque por si só já enveredamos por esse caminho. Porque quando o pecado entrou no mundo, nós naturalmente nascemos com uma inclinação ao pecado. Nós nascemos com tendência a pecar. Agora, se formos enveredar pelo caminho da salvação, então isso vai requerer de nós renúncia, sacrifício, vai requerer isso de nós, e então não é fácil. É como o apóstolo Paulo disse, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Ou seja, a nossa inclinação já é tanto assim ao pecado que nós, sem esforço nenhum, já cometemos, praticamos o pecado sem esforço nenhum.
Agora, para ter uma vida de santificação, uma vida que o Senhor quer para nós, é, é com muita luta, é com muita peleja, sacrifício, esforço, renúncia. Mas é claro que não é somente pelo nosso esforço, não é somente, digamos assim, pela nossa própria parte que vamos alcançar a salvação. A salvação é por meio da fé. A santificação só o Senhor pode nos santificar. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a nossa libertação, a santificação, a transformação, tudo isso é somente o Senhor quem pode nos dar força. Porque pela nossa própria força a gente não consegue. Agora, a nossa parte é o quê? Tem que ter a nossa parte nisso. A nossa parte é querer, é buscar. No que a gente busca, o Senhor vem e nos ajuda. Porque Deus ele não vai, não que ele não possa, ele pode, mas ele não vai, digamos assim, pode dizer assim, até por uma forma assim respeitosa, transformar a vida de alguém que não quer ser transformado. Então, para que a gente possa alcançar essa santificação que a palavra do Senhor nos ensina, nós precisamos primeiramente querer. Primeiramente tem a nossa parte que é querer, é buscar, lutar por isso. E aí o Senhor, vendo o quanto nós queremos, vendo o nosso esforço, a nossa luta para vivermos a vida que Ele quer que vivamos, Ele vem e nos ajuda e nos dá força para que a gente consiga, para que nós venhamos a conseguir. Eu já está ficando meio longo, né? Não quero me estender muito para não ficar um vídeo muito longo. Eu poderia ficar horas falando aqui só sobre isso, mas acredito assim, né, que já deu para entender, né, o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor quer de nós. E então, para alcançarmos essa santificação, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como o nome já diz, é a palavra de Deus, ou seja, é Deus falando conosco. E oração, quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. E um outro também que é o que as pessoas chamam do tripé do crente: palavra, oração e jejum. O jejum também é muito importante, apesar de estar sendo muito, digamos assim, de poucas pessoas fazerem, né, e tudo, apesar de o jejum estar sendo uma coisa, digamos assim, é uma prática que não é feito, pelo menos com tanto quanto deveria ser feito, né? Agora sim, o jejum, já é um caso assim, a parte que também, para quem não é acostumado a fazer jejum, né, procurar, né, saber melhor como fazer e tudo, mas assim, ou seja, então tudo isso, a palavra, a oração e a jejum são, na verdade, todas essas três são, nós não temos o hábito de fazer com a frequência que deveríamos fazer. E esse tem sido o nosso problema. O real problema do ser humano tem sido esse. Porque se nos alimentássemos mais, se passássemos mais tempo na palavra de Deus, na oração e em jejum também, nós alcançaríamos, digamos assim, seria mais fácil assim alcançar a salvação, porque a palavra de Deus, como já disse, né, Deus fala conosco. Na oração nós falamos com Deus. E o jejum, a gente está sacrificando ali, enfraquecendo a nossa carne, que é o que atrapalha a nossa santificação, o que atrapalha o nosso espírito é a nossa carne. Em Gálatas capítulo 5, se não me engano, Paulo fala sobre as obras da carne e os frutos do espírito, e mostra que a carne e o espírito estão em constante luta, e vai vencer aquele que for mais forte. A nossa carne a gente alimenta simplesmente só se ocupando com coisas terrenas, a gente alimenta a nossa carne. Agora o jejum, agora o espírito, nós fortalecemos o nosso espírito se ocupando com as coisas de Deus, com a palavra, com oração, com jejum,
com louvores, com conversas sobre Deus e sobre a sua palavra. Enfim, quando nos ocupamos com tudo relacionado a Deus, fortalecemos o nosso espírito. E quando nos ocupamos somente com coisas terrenas, nós alimentamos a nossa carne. Então, e vai vencer quem for mais forte. Enfim, então essa é o devocional de hoje. Que Deus abençoe vocês, que tenham esse resto de dia abençoado e essa semana também.